no Evangelho segundo escreveu Lucas, do seu capítulo 5. Evangelho segundo escreveu Lucas, do seu capítulo 5. A gente vai ler do verso 1 até o 11. Amém? Amém. Vou deixar aí, espera, não tem problema não. Cooperadora Aline, depois você acha que por que eu fechei, perdi. Por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, seu verso 1 até o 11. Amém? Amém. Se você não achou, não se preocupe, a gente tem aqui o telão. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, o mar da Galileia, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar, ou melhor entendimento, vai para mais profundo e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas por que mandas, lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantia de peixes e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia. E levando os barcos para a terra, deixando tudo, e o seguiram. Glória a Deus. Vou repetir o último verso aqui para vocês entenderem, o verso 11. E levando os barcos para a terra, deixando tudo, e o seguiram. Agora vão comigo lá no verso 27, rapidamente. Seu capítulo 5, lá do verso 27. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Até aqui. Feche seus olhos rapidamente. Pai, nós estamos te adorando, te glorificando, Senhor. E neste momento é o momento da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Eis-me aqui como ministro, pela graça e pela misericórdia. Usa-me conforme a tua vontade, como vaso em tuas mãos. Que me diminua e que o Senhor cresça, e que o seu nome venha a ser glorificado. Abra os ouvidos de todos aqui, Senhor, o entendimento, para que a gente possa entender a tua palavra e sair cheio de ti, para a honra e glória do teu nome. Amém. Eu quero ser bem objetivo, porque foi assim que o Senhor falou comigo. E eu quero passar para os irmãos aqui. Ontem a gente teve uma breve reunião da liderança e eu falei sobre este tema que eu vou falar aqui para vocês. Renúncia. Para vocês entenderem, o que a gente acabou de ler vai dizer a história, os primeiros discípulos que Jesus ele começa a chamar
depois de ser batizado por João Batista, aí ele é levado em espírito para o deserto, ele ali é provado por Satanás, e depois dali ele sai cumprindo a sua missão, ele começa a pregar, a multidão começa a seguir, e ele começa a formar os discípulos, e ele começa a andar à beira da praia, o mar da Galileia, e uma multidão, isso está nos 3 textos, tanto Mateus, Marcos e Lucas, ele começa a andar à beira da praia e uma multidão ali começa também a seguir Jesus, só que ele avista 2 barcos, tanto de Simão, Pedro, André, seu irmão, Tiago e também João, só que ele resolve entrar no barco de Simão, juntamente com o seu irmão André. Ele entra no barco e ele fala assim, o contexto vai dizer assim, que ele pede emprestado o barco, e Pedro estava pescando. Entenda que ele era profissional da pesca, ele sabia o que ele estava fazendo, cresceu naquele ambiente, ele era realmente profissional. Só que naquela noite ele não havia pegado nada, pescou a noite inteira, mas nem sequer um peixe. Como eu gosto de pescar também, creio que alguns aqui já pescam ou gostam também de pescar, nem um lambarizinho para fritar, né? Comer com farinha ali, passado no ovo. Não pescou nada. E a Bíblia vai dizer que nesse contexto deles não ter pegado nada, Jesus aparece em cena e pede o barco de Pedro emprestado. Ele pede o barco e ali ele começa a pregar para a multidão que estava ali. Agora imagina só o estado de Pedro, o seu irmão André, imagina a mente deles quando Jesus pediu o barco. A gente não pescou nada mesmo, não tem nada a perder, pode pegar, não tem problema. Aí ele começou a pregar, Jesus começou a pregar, e quando ele começou a pregar, a multidão começou a ouvir Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, ele encerra o seu discurso, ele encerra a sua pregação, e ele vira para Pedro e diz assim: afasta o barco, vai mais profundo. Aí imagina só, Pedro, claro que ele olha para Jesus, como diz o texto bíblico, ele olha para Jesus e diz assim: mestre, a gente ficou a noite inteira nesse mar, a gente não pescou nada, a gente está cansado, a gente está exausto, a gente trabalhou, foi difícil, a gente jogou a rede, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, foi a noite inteira, a madrugada inteira, jogando a rede, puxando, e a gente não pescou nada. Agora o Senhor vira, depois de um discurso, e fala para a gente ir mais profundo, para jogar a rede de novo. Aí Pedro, ele fala assim: mas através da tua palavra, a gente vai lançar a rede. Aleluia! Eles vão pro fundo, Meu Deus. e eles lançam a rede. Quando eles lançam a rede, a Bíblia vai dizer que eles pegam uma quantidade enorme de peixe, que eles não aguentam nem puxar, de tão pesado que eles começam a gritar: ô Tiago, ô João, ajuda a gente aqui, chega o barco mais perto, porque está muito pesado. Então imagina só o contexto, conjectura comigo. O Tiago e João chegando mais perto aqui do barco de Pedro, de André, e eles todos ajudando, um barco perto do lado do outro, e puxando, estava tão pesado, mas tão pesado, que encheu os 2 barcos, e a Bíblia vai dizer que os 2 barcos quase foram a pique, depois de uma madrugada inteira não ter pescado nada. E através de uma palavra de Jesus, através de um lançar, eles lançaram várias vezes, e através de um lançar,
lançar, e através de uma palavra, eles pegaram uma quantidade enorme de peixe. Olha o poder e a autoridade que tem quando Deus fala na nossa vida. Então imagina o contexto, imagina a história. Aí depois que eles pegam essa quantidade de peixe, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele fica tão assim, extasiado, em êxtase com aquela quantidade de peixe, porque ele passou a madrugada inteira pescando. A Bíblia vai dizer que ele se lança, ele se prostra diante de Jesus, dizendo assim: eu sou um homem pecador, eu não mereço, eu sou falho, eu sou errante. Mas Jesus, com o seu olhar de misericórdia e graça, vai dizer assim: ô Pedro, não temas, que a partir de agora vocês serão pescador de homens. Glória a Deus. Aí entra o verso 11: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E depois, mais para frente, a Bíblia vai dizer aqui nesse mesmo contexto que Tiago e João também viram tudo isso. Jesus olha para eles e fala assim: segue-me. E eles, deixando tudo, os barcos, o pai também que estava junto com ele, e começa a seguir Jesus. E eles estão caminhando nesse mesmo contexto. Aí eles se deparam com um publicano, um homem, um jovem, melhor dizendo, que era mal visto por toda a sociedade, porque ele trabalhava pelo Império Romano, ele cobrava impostos, ele era protegido pelos romanos. Aí Jesus, imagina Jesus passando e só olha assim para Mateus e diz só olhando, ele lá dentro da sua casinha, ele olha e diz: segue-me. E a Bíblia vai dizer, como a gente leu no verso 27, depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Glória a Deus. Pastor, aonde o senhor quer chegar com tudo isso? Aqui nós acabamos de ler uma história linda, maravilhosa, só que tem um objetivo muito grande. E eu anotei aqui para que os irmãos possam entrar nessa história junto comigo e para você entender conforme a vontade do Espírito Santo. O que é renúncia? Renúncia é um sacrifício de forma voluntária. Não é um sacrifício obrigado, não. É um sacrifício de forma voluntária. Aqui, os discípulos, depois que Jesus chamou eles de uma forma voluntária deixaram tudo e resolveram seguir Jesus. E aqui tem uma aplicação que Pedro, ele não tinha pegado nada. E depois que, através de uma palavra, ele foi, pescou uma multidão, uma quantidade enorme de peixe. E depois que ele pescou tudo, Jesus viu, fez aquela maravilha toda. Aí Jesus, ele vai dizer: agora eu vos farei pescador de homens. Aí Pedro resolveu seguir Jesus. Aqui eu quero já falar para vocês, para mexer com a estrutura. Seguir Jesus, renunciar, melhor dizendo, quando a porta está fechada, quando tudo diz não, quando não tem mais saída, não é renúncia. Não é. Jesus pediu o barco de Pedro, Pedro deixou, e Jesus poderia muito bem, naquele momento, dizer assim: segue-me. Pedro não tinha nada a perder. Falei: eu já pesquei a noite inteira,
não tem peixe, eu tenho conta para pagar, eu tenho imposto para pagar para os romanos. Aí o senhor vem e eu sei, porque a fama de Jesus percorria em todo lugar. Então, provavelmente ele ouviu falar de Jesus. E naquele momento, sem saída, para os dias de hoje, porta fechada, não tem nada dentro do armário, está tudo de perna para o ar. Foi exatamente desse jeito. Aí Jesus poderia falar assim: ó, segue-me. Pedro falou assim: não tem nada a perder, então eu vou seguir. Então eu quero dizer para vocês aqui, para mexer com a estrutura, seguir Jesus quando tudo vai mal não é uma renúncia. Jesus entrou no barco de Pedro, fez ele pescar a pesca maravilhosa, encheu o barco não só dele, mas também de Tiago e de João. Depois dele ter feito um milagre, ele falou para Pedro: ó, não temas, agora vos farei pescador de homens. O que Pedro poderia fazer? Falei: não, agora meu barco está, ó, lotado, eu não preciso de ti, Jesus. Não, jamais. Agora eu vou poder vender, eu vou poder pagar meu imposto, eu vou poder pagar tudo, eu vou levar comida para casa. Não, o Senhor já fez. Não, agora não. Só que foi nesse momento que Jesus provou Pedro. A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 27, verso 21: o valor da prata e do ouro pode ser testado pelo fogo. O valor de um homem é demonstrado pela espécie de elogios que recebe. O que eu quero dizer com isso? Isso significa que não é no momento quando está faltando tudo, não é no momento que a porta está fechada que eu sou provado. É no momento quando tudo vai bem. Já percebeu que muitos, vai doer, mas vai curar, estão na igreja e depois que recebem uma providência, um dinheiro ou algo que sai, nunca mais voltam? Porque não é no momento da escassez, é no momento quando tudo vai bem. Glória a Deus. Aqui Jesus, depois que encheu o barco de Pedro, ele vai dizer: ó, segue-me. Mas Pedro reconheceu que foi através de uma palavra que o barco dele encheu. Ele falou: o quê? Depois disso, de eu ter pescado a noite inteira? Não, eu vou contigo. Aleluia. Eu não vou perder, não quero mais ficar a noite inteira sem pescar nada, não. Eu não vou perder mais tempo, chega. E eles renunciaram tudo. Eu quero dizer para você que renunciar não é fácil. Não é fácil. Imagina só esse contexto. Eles viviam da pesca, eles trabalhavam, eles tinham família. Só que eles resolveram renunciar tudo para seguir Jesus. Eles resolveram abrir mão daquilo que eles cresceram fazendo. Eles resolveram abrir mão de algo profissional para seguir Jesus. Entenda que a Bíblia vai dizer assim, Lucas capítulo 14, verso 33: assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é discípulo, pastor? Discípulo é um seguidor, alguém que confia e acredita em um mestre, em um professor, e segue suas palavras e o exemplo desse mestre. Ou seja, um discípulo, ele é um aluno, e ele segue tudo quanto o seu mestre fala. Aí Jesus vai dizer: assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu quero dizer para vocês, nessa noite de Santa Ceia, essa celebração, porque Jesus ele está voltando.
A gente não sabe a hora, a gente não sabe o momento. E eu quero encontrar com todos vocês lá no céu. Glória a Deus. Aqui é tudo passageiro, vai passar. Aqui é tudo corruptível. A Bíblia vai dizer assim: ó, semeia esse corpo natural e ressuscita esse corpo espiritual. Em algum momento, em alguma hora, você e eu, esse corpo, vai para debaixo da terra. E a nossa alma, para onde vai? E se a gente não renunciar para viver com Cristo, irmãos, o destino, ele é real. É céu ou inferno. Não tem outra escolha. Não tem. Só que o Senhor, Ele quer que a gente se sacrifique de uma forma voluntária. Ele não vai nos pegar pelo cabelo, arrastar. Não, o Senhor não é assim. Não é assim. Ele quer que você se sacrifique de uma forma voluntária. E sacrifício, irmão, você decide fazer algo para um bem maior. Ou seja, quando você se sacrifica para o reino, é para um propósito maior. E qual é esse propósito maior? Morar no céu. Aleluia. O propósito maior é morar no céu. Só que muitos estão perdendo a salvação porque não conseguem renunciar. É uma noite para chacoalhar a tua estrutura. E como pastor eu preciso pregar. Não estou dizendo que é fácil renunciar, não é fácil. Na minha trajetória de vida, lá no começo, quando eu comecei a ser obreiro, fui levantado por Deus. Quantas propostas chegaram até mim quando eu estava desempregado para trabalhar de noite? E eu sabia, eu falava assim dentro de mim: Senhor, de noite é o momento que eu estou na tua casa, eu sei de onde o Senhor me tirou, mas eu também preciso levar o sustento para minha família. E agora, Senhor, o que eu faço? Mas sabe o que significa isso? Confiar no Deus que te chamou. Neguei várias e várias propostas e o Senhor abriu outras portas para mim. Por isso que é pela graça e pela misericórdia que eu estou aqui pregando para vocês. Porque foi muita renúncia e é até hoje. Que outras renúncias que o mundo oferece? O mundo oferece tantas coisas. É festa, é balada, tantas festas que parentes deram e eu não pude ir, não posso ir até hoje. Por quê? Porque eu resolvi e decidi estar na casa do Pai. Não estou dizendo que você não deve ir, não é isso. Estou dizendo trocar aonde vai ser o alimento da sua alma para algo que não vai agregar em nada na sua vida. É trocar a vontade de Deus para a sua vida para algo que vai encher a sua carne. Muitos trocam coisas supérfluas. Preste atenção aqui. O que você precisa renunciar hoje? Pastor, eu gosto de futebol. Não perco futebol por nada. Eu era fanático pelo São Paulo. São Paulo ganhou. E eu estava aqui. Irmãos, para vocês entenderem, eu sou São Paulino, tá? Me desculpa aí, vocês. Para vocês entenderem, eu era tão fanático. Eu tenho blusa, eu tenho jaco, eu tenho tudo do São Paulo, irmãos. Na época eu ia fazer nas minhas costas inteira a tatuagem da Independente, assim, ó, nas minhas costas inteiras, de tão fanático que eu era. Só que a minha renúncia foi tanto, o Senhor foi me lapidando, que o São Paulo ganhou. Eu falei, ganhou. Nossa. Se falar a escalação hoje eu nem sei, irmãos. Para uma pessoa que foi fanática, para uma pessoa que
ganhou, estava na avenida. Ah, irmãos, me desculpe vocês, eu sei que São Paulo ganhou hoje. Ganhou hoje, não ganhou? Ontem. Ontem. Só que eu sou de uma época ainda mais. Sou da época que o Raí jogava. Só tão velho isso, mas que o Rogério Ceni estava no gol. Imagina, irmão, essa época, meu Deus do céu. Só que eu escolhi estar na casa do Pai. São renúncias. Talvez a sua renúncia seja a Netflix. Talvez a sua renúncia seja assistir realmente uma série. Ou é só eu que gosto de série aqui? Talvez seja isso. Talvez fique até 3 horas da manhã assistindo a série e acaba porque toda vez que acaba, isso aí é Marte, irmãos. Acaba já com aquele gostinho de o que será que vai acontecer no próximo? O que será que vai acontecer no próximo? E quando você vai ver, porque cada episódio é 30, 40 minutos, 50. Aí você fica assistindo, até 3 horas da manhã. E nesse momento, o Espírito Santo lá está bradando, dizendo assim: pô, filho, por que você não ora? Ficou até 3 horas da manhã assistindo aí uma série, poderia falar comigo e eu falar contigo e ter uma experiência sobrenatural contigo. Aleluia. Aleluia, Senhor, Pai. Mas, porque se ao contrário, não está assistindo a série, mas põe o relógio lá para despertar, o celular para despertar 3 horas da manhã, nossa, é uma briga. É uma luta entre a carne e o espírito. Porque a carne fica lá. Ah, não. Nossa, daqui a pouco eu vou levantar para trabalhar. Não, daqui a pouco eu já tenho que ir. São renúncias. E o que você precisa renunciar para viver uma vida plena com Cristo? Irmãos, tudo que eu estou falando aqui para vocês, não estou dizendo que você não deve fazer. Você deve. É gostoso. Pescar, assistir futebol, jogar. A questão é você fazer mais isso do que buscar mais a tua salvação. É aí que entra a renúncia. Porque eu creio que todos aqui querem ir para o céu. Ou é só eu? Todos aqui querem ir para o céu. E a pergunta é: o que você precisa renunciar? O que é? Para que Deus ele possa agir na sua vida de uma forma por completa. Pensa aí com você mesmo, o que você precisa renunciar? Ah, eu preciso renunciar ao meu... igual o Julius, né? Ah, meu marido tem 3 empregos. Talvez você nem precise trabalhar tanto desse jeito. É só administrar a sua vida. É troca. Não, eu quero estar na casa do Pai. Eu quero estar lá para que eu possa ser alimentado espiritualmente. É renúncia. Muitas vezes a gente quer: Senhor, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso disso, eu preciso daquilo e tal. Aí Deus está falando para nós aqui nessa noite: você quer? Então renuncia para ser meu discípulo. Porque quando você renuncia, pode ter certeza que através de uma palavra eu vou encher o teu barco de peixe. Glória a Deus. Eu vou andar contigo. Eu vou ser teu amigo. Quando você precisar de algo, eu vou estar do teu lado. Aleluia. Mas renuncia para você viver o sobrenatural. O que você precisa renunciar? O que é que está te corroendo? E Deus já até falou para você: nossa, eu preciso renunciar à minha novela. Aí, olha, sessão da tarde. Ah, eu amo. Irmãos, eu falei de Netflix, eu ia até passar para dar prosseguimento. Quem aqui assistiu Grey's Anatomy? Ou foi só eu?
Força. Uma vez o Espírito Santo falou comigo muito forte nessa série. E eu e minha esposa era fanático. Eu acho que a gente tirou até o diploma de médico. Se colocasse um bisturi na nossa mão, a gente operava. De tão assim. Só que isso estava afetando o nosso espiritual. Por quê? Porque a gente ligava a televisão e ficava a madrugada inteira assistindo. Acabava um episódio, começava outro, acabava um episódio, começava outro. Quando a gente olhava para a janela, já estava até claro. E estava na igreja, tá? Estou falando coisas reais que acontecem. Estava na igreja. E isso estava fazendo mal. Por isso que eu estou falando que algo assim é sério. É sério. Talvez você está aqui e está dizendo assim, pastor, realmente eu preciso renunciar, mas sozinho eu não consigo. Claro, sozinho você não vai conseguir. É só com a ajuda do Espírito Santo. É só com a ajuda do Espírito Santo. Eu estou falando coisas assim, série, estou falando coisas de jogar futebol, conversar com as amigas, com os amigos, trocar a presença de Deus por algo que não vai edificar em nada na sua vida. Mas talvez seja algo mais profundo. O que? Vício. Não estou dizendo que é fácil. Irmãos, para mim parar de fumar foi muito difícil. Eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Bebia pinga pura. Naquela época, hoje, não sei se nem se vende mais, mas naquela época era aquele cigarro Sussex. Misericórdia, irmãos. É o fundo do poço. A escola já não fazia mais efeito em mim. Não fazia. Eu comecei a tomar pinga pura para ir para balada. Mandava um drag para dentro. Chegava louco dentro do baile. Porque daí já não gastava nada. Catava uma latinha de escola e aquela latinha ficava a noite inteira só para fazer média. Que já entrava louco. Hoje vocês olham assim para mim, irmãos, mas eu sei o que é estar no mundo. Eu sei o que é ir pro vaqueiro, com aquele ônibus lotado. O ônibus do terror. O ônibus do terror. Misericórdia, irmãos. Só cheiro pão. Para não dizer ao contrário. E ia. Vaqueiro, 3 ganchos, chão caipira, casarão, vaqueiro. Conheço tudo isso, irmãos. Tudo quanto é balada eu tava. Conheci a minha esposa na banda mole. Não imagina não o jeito que eu tava. Imagina não. Eu vi a foto. Você viu? Eu publiquei lá no grupo. Sangue de Jesus tem poder. Então eu sei o que é balada. Eu sei o que é ficar debaixo da caixa de som olhando. Chegar em casa surdo. E você... pastor, é ruim. Todos falam assim, é ruim. Essas músicas, essas batidas e tal. Isso aqui, beber é ruim. Fumar é ruim. Quem falou que é ruim? Não é ruim. Não é. Porque é a vontade da carne. Só que quando você aceita Cristo, ou você mata a carne ou a carne te mata. Aleluia. Meu Deus. É renúncia. Renúncia. Sozinho você não consegue. Eu consegui me libertar de tudo isso com Jesus. Eu era um usuário de droga. E eu usava com força. Para vocês terem uma noção. Porque alguns não me conhecem, não conhecem a minha história. Vê o pastor pregando aqui, tá de blazer. Não só eu, mas todos aqui têm uma história. Qual é a tua história e o que você precisa renunciar? Então renuncie hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Porque Jesus está voltando. Ele está voltando.
E você não sabe a hora que ele pode voltar só para você. Como assim? Sim, Jesus ele vai voltar onde os mortos ressuscitarão primeiro, mas ele pode voltar só para uma pessoa. Como assim? Você pode sair da porta para fora e dar um ataque fulminante a você. Pastor, misericórdia, estou falando a real. Eu não estou aqui para massagear o ego, eu estou falando a real. Por isso que eu preciso pregar, eu preciso falar. Não troque. Não troque a presença de Deus. Não troque a vontade de Deus por coisas lá de fora. Porque uma hora eu vou dizer algo aqui para vocês. Jovens, mais de idade, você vai morrer, tá? Você está pensando que você vai viver eternamente aqui? Não vai não. Ah, pastor, eu sou jovem. É? Vai olhar no noticiário. Quantos jovens estão morrendo agora? Agora. Credo, pastor. Credo. É para temer mesmo. E o Senhor, Ele sempre nos dá uma escolha. Sabe por quê? Porque Ele tem coisas maiores para fazer. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Aleluia. Quantas coisas você já perdeu por não renunciar? Talvez você poderia já estar pregando a palavra de Deus. Talvez você poderia já estar até lá na África ou outros lugares ministrando. Talvez já era para você ter sido até ungido, uma vocação. E o Senhor só está dizendo assim: abre mão, renuncia, porque eu tenho pressa na sua vida. Eu preciso fazer. Glória a Porque Deus. para viver com Cristo é renúncia, irmãos. Não tem como. Não tem como a gente querer as coisas de Deus e não renunciar. Com Deus não funciona assim. Ou renuncia, ou não vive o sobrenatural.